Olá, hoje nós vamos falar de um dos meus autores favoritos, o argentino Jorge Luis Borges, um autor que perpassa a poesia, o conto, o ensaio, e em todas essas vertentes literárias ele desenvolve uma obra bastante relevante, bastante instigante. Desde o meu primeiro contato com a obra de Jorge Luis Borges, já me causou muito fascínio este universo ligado à bibliofilia, quer dizer, o apego ao objeto livro, o caráter meio fantástico, né, voltado para alguns elementos da antiguidade, e ao mesmo tempo ele mergulha pela narrativa mais de mistério, né? Então, assim, esses universos trabalhados por Borges, inclusive a sua autoficção, dele se colocar dentro dos contos, todos esses elementos sempre me fascinaram bastante, né? E aí eu peguei alguns dos meus livros de Borges, né? Que não são todos, mas os que estavam mais à mão. E no campo, por exemplo, da poesia, eu indico a leitura deste livro aqui, né? O Poesia, né? Aqui da Biblioteca Borges, que é uma reunião de vários livros dele, tá? E uma edição bilíngue. Tem aqui tanto o original, né, em espanhol, quanto a tradução, tá certo? Então, para a poesia dele, essa aqui é uma ótima pedida. É um livro bastante volumoso, tá? Mas isso vale muito a pena. Nos contos, bom, eu puxei ali o História Universal da Infâmia, o Informe de Brode, mas o que me fascina mesmo neles são estes livros aqui. O Aleph. Não podemos deixar de ler o Aleph, né? E eu sugiro, além de adquirir e ler uma edição nacional, né? Você buscar também o original, né? El Aleph, que não é tão difícil de encontrar, não, tá certo? Então, a mesma coisa para o Ficções. Tanto uma edição nacional quanto alguma edição com texto original em espanhol. É imprescindível a leitura destes dois livros aqui. Eu diria que você quer começar a mergulhar na obra de Borges, eu recomendo um destes dois livros, ou melhor ainda, os dois, tá? O Ficções e o Aleph. E também o Fazedor, né? Só que já o Fazedor, ele já mistura tanto contos quanto poemas, tá? Então você encontra um misto, né, desses dois universos, tá? Eu diria até que para quem não leu ainda Borges, era até melhor começar por este, né? Um outro livro dele que me fascina bastante é o Livro dos Seres Imaginários. O próprio título já diz o que você vai encontrar no livro, né? É um inventário, né, de certa maneira, um bestiário sobre criaturas fantásticas, onde ele faz aqui um pequeno relato. Eu abri aqui aleatoriamente o dragão chinês, né, por exemplo. Então, a raposa chinesa. Então, também é um livro que eu acho muito bacana. Este aqui eu tenho um carinho muito grande por conta de mergulhar bastante na pessoa, né, na persona do Borges, né, que é o Atlas, né? E é um livro que traz muitas fotografias, né, de viagens dele, né? E são textos curtos. Olha só ele aqui, né? E que é como se fosse assim, um inventário de viagens e reflexões, lugares, espetáculos. E lembrando que Borges, né, cego, né? Então ele levado, né, pela Maria Kodama, acompanhando ele e tudo, e ele vai relatando nessas experiências, como por exemplo o forte impacto que foi para ele em tocar um tigre, ele que é fascinado pela figura do tigre, né? E no campo dos ensaios, ele tem vários, né? Eu puxei esses dois aqui porque eu gosto bastante, A História da Eternidade e Borges Oral e Sete Noites. Principalmente porque logo aqui, no início do Borges Oral, que são conferências, né, que ele ministrou, é onde tem o início
de um dos ensaios dele, né, uma dessas conferências, bastante lembrada e bastante interessante. Um primeiro parágrafo primoroso, que diz assim, o nome da conferência é O Livro. Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso, sem dúvida, é o livro. Os demais são extensões do seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões da sua vista. O telefone é a extensão da voz. Depois temos o arado e a espada, extensões do seu braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. E aí ele continua nessa reflexão dele. Então, se você quer mergulhar no autor que valoriza bastante o aspecto ligado à imaginação, à memória guardada nos livros, né? Eu sugiro bastante mergulhar em qualquer um destes livros de Jorge Luiz Borges, História da Eternidade, Borges Heróis Sete Noites, Atlas, o livro dos Seres Imaginários, o Fazedor, que livro lindo, não? O meu favorito, Ficções, que eu já li e reli inúmeras vezes, né? O Aleph. E não esquecer também que é um poeta de mão cheia, tá? E aqui é só uma amostra, tá? E ele tem vários outros livros e é isso. Boas leituras. Em té.